Teve alguém que colocou, agora não vou lembrar do nome, que eu achei muito interessante, que ele disse que o Jason, ele lembra aquelas senhoras da marcha cristã pela família, de que de porque ele detesta maconheiro e que faz maconheiro e adolescente que faz sexo. E também e anda devagar, mas sempre chega. Ai, gente, muito bom. Aí quer dizer. Muito... E aí, tudo fantástico com você? Fica a seguir com mais uma edição do Cortes Fantásticos, que traz os melhores momentos das melhores lives aqui do canal Fantástico Cursos. Lembrando que você também pode ou baixar ou ouvir no SoundCloud e no Spotify o podcast completo dessas lives a que esses trechos pertencem. Fica também o convite para você conhecer as outras redes do Fantástico Cursos no Instagram, no Facebook, no Twitter, e também conhecer os cursos online do Fantástico Cursos voltados para quem quer escrever, pesquisar ou lecionar sobre o universo da fantasia, do gótico, do horror e da ficção científica. Sem mais delongas, bora lá para o Cortes Fantásticos. Com relação às interfaces da psicanálise com a ficção de horror, ou mais especificamente com os slashers que a gente está falando aqui, acho que uma coisa que é importante da gente sempre frisar é que não só a psicanálise, eu acho que qualquer abordagem teórico-crítica que a gente vá tentar, sei lá, utilizar, se é que eu posso dizer isso, para entender melhor um objeto ficcional qualquer, não vai dar conta 100% daquilo. E eu acho que especificamente no caso da psicanálise a gente corre um risco de tornar a coisa muito caricata, digamos, né? Essa coisa do caricata ou talvez rasa, sei lá. Essa coisa do símbolo fálico é algo, como eu comentei lá, que as críticas, né, são duas mulheres, além da Carol Clover, a Vera Dica, né, apontam como sendo uma característica, a preferência do serial killer pela arma branca, o que se configuraria num símbolo fálico, até porque, de uma maneira geral, a vítima do slasher ela está envolvida num contexto onde a sexualidade está aflorando e muita gente enxerga, como a Dica e a Clover, por exemplo, enxergaram lá nos anos 80, nos 90, o assassinato desses adolescentes como uma metáfora para essa repressão sexual que é esperada de jovens ainda não casados, digamos assim, né? O sexo pré-marital numa sociedade ainda relativamente conservadora. Mas a gente não pode se esquecer que o contexto em que o slasher surge, ele é muito interessante porque ele surge poucos anos depois das primeiras discussões e da consolidação, digamos assim, de métodos contraceptivos. Então é um contexto onde a gente já está falando de uso de camisinha, onde a gente já está falando de uso de pílula, e são coisas que proporcionam à mulher uma autonomia maior na sua... na administração do seu prazer sexual, na administração do seu corpo, na opção por ter ou não ter filhos, ou então não ter filhos, por exemplo, e não constituir família. Isso é uma coisa muito interessante que a gente percebe nos slashers também, são famílias destruídas, entre aspas, de alguma forma, né? Então são muitos filhos do divórcio, muitos, em alguns casos, órfãos, ou pessoas ali que foram abandonadas ou que têm uma configuração familiar diferente. Então, muita gente enxerga esses serial killers que a gente ama odiar, digamos assim, esses ícones pop, como, na verdade, um bando de sensores chatos, né? Então, a pessoa, sei lá, ficou com um pouquinho de tesão, ficou com vontade de transar, o que é absolutamente natural quando você tem 16, 17 anos, o cara vai lá e enfia uma estaca em algum lugar. O que, de uma certa forma, também é fálico, né? Porque é uma penetração, digamos assim. Por isso a Virgem sempre sobrevive? E se somar isso tudo a recorrência da Final Girl, que é sexualmente indisponível na maioria dos casos, a gente acaba meio que chegando a essa conclusão. Muito embora alguns filmes vão desconstruir isso, porque é enfim, algo que ficou mofado, digamos assim, ficou datado. O próprio Pânico faz isso. Eu acho que... Eu sei que vocês fizeram verão passado.
faz isso, sei lá, Premonição, que de uma certa forma é também um slasher, eu acho, né? Depois que A Hora do Pesadelo instituiu o slasher com o assassino sobrenatural, acho que a gente pode botar a morte aí também, né? Que muitos morrem. Teve alguém que colocou, agora não vou lembrar do nome, que eu achei muito interessante, que ele disse que o Jason, ele lembra aquelas senhoras da marcha cristã pela família, porque ele detesta maconheiro e que faz maconheiro e adolescente que faz sexo. E também anda devagar, mas sempre chega. Ai, gente, muito bom. Aí quer dizer, muito bom, concordo. O autor desse elemento quer saber o que isso aponta. Melhor parte é caminha devagar, mas sempre chega. Cara, igual o Darth Vader. Caminha devagar, sempre chega. É impressionante, né? As meninas correndo pela floresta, dando o seu melhor, correndo super rápido. Cara, um passo atrás do outro, não interessa o quanto elas correm, o Jason chega. Parece que faz até teleporte, porra. Pois é. Talvez, no caso desses assassinos célebres, talvez o Jason seja o que tem o mais motivo para recalcar alguém que tem uma vida sexual satisfatória ou ativa, pelo menos, né? Porque, afinal de contas, a morte dele aconteceu em função do sexo alheio, digamos assim. As pessoas diretamente responsáveis, quer dizer, que foram consideradas pela mãe dele, mais adiante diretamente responsáveis pela morte dele, estavam lá envolvidas com o seu ato sexual. Eu acho que isso é parte do subtexto que eles propõem no Sexta-feira 13, que só se explica lá no final do primeiro filme, mas que tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando antes sobre o caráter moralizante que o slasher original ele tinha, né? Porque fica óbvio, fica muito claro. São adolescentes que, além da conjuntura natural da adolescência, estão sem supervisão. O que o Sexta-feira 13 faz é uma coisa interessante porque pega essas pessoas que precisam de supervisão por serem adolescentes e colocam eles no papel de supervisores, porque é um acampamento para crianças, né? Que é uma coisa muito comum na cultura americana, não sei se ainda hoje, mas antigamente era, né? Das crianças passarem, sei lá, um mês nesses acampamentos de verão até para dar um descanso para os pais, e os adolescentes acabavam sendo chamados para trabalhar como monitores e não sei exatamente o que ganhavam, talvez algum dinheiro ou alguma coisa, alguma bolsa, mas há uma inversão. E a gente percebe que, ao invés de apenas monitorarem, muitos desses jovens aproveitam a oportunidade da não supervisão deles para transgredirem, né? O que é, de uma certa forma, algo que todos nós fazemos quando assistimos um filme desses, né? Porque a gente está numa posição muito privilegiada e devidamente protegidos pela tela, né? Sabendo que crimes vão acontecer e que nós vamos ser testemunhas privilegiadas desses crimes, né? Então, eu acho que essa transgressão aí é uma via de mão dupla.